Olá! Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Então qual que é a ideia basicamente aqui dessa aula é olhar um exemplo, né, uma situação em que eu tenho um problema de programação linear, fazer a modelagem e fazer todas as etapas para encontrar a solução desse problema de problema de programação linear, tá bom? Então vamos começar aqui com o exercício, né? Então você tem ali uma empresa, né? Aqui eu estou chamando de Esportes Radicais SA. Essa empresa ela produz paraquedas e asa deltas, tudo bem? Então, ela faz dois produtos, paraquedas e asa deltas. E aí para isso, né, ela faz essas dois produtos e para isso ela usa duas linhas de montagem, tá? Então a primeira linha de montagem tem 100 horas semanais disponíveis para a fabricação dos produtos e a segunda linha tem um limite de 42 horas semanais, tá bom? Então, assim, é como se fosse, né? Eu tenho paraquedas e asa deltas, né? Então é mais ou menos. Linha de montagem é como se fosse tivesse uma fábrica, é a primeira linha, a segunda linha você pode pensar como se fosse a outra fábrica. Então as duas, né, produzem paraquedas e asa deltas, tá bom? Só que na primeira fábrica, né, ou seja, na primeira linha de montagem, você tem disponível 100 horas semanais, e na segunda linha de montagem, né, ou se você preferir, na segunda fábrica, você tem um limite de 42 horas semanais, né? Aí especificação de cada produto, né? Cada produto precisa de 10 horas de processamento na linha um. Então, tanto fazer paraquedas quanto asa deltas, você usa 10 horas, tá bom? Na fábrica um. Então, na fábrica um você não tem diferença de paraquedas e asa deltas, tá? Só que, agora, na linha 2, né? Na linha 2 você tem um pouco de diferença. Na linha 2, ou se preferir, na fábrica 2, para fazer paraquedas você requer 3 horas e para asa delta você precisa de um pouco mais de tempo, você precisa de 7 horas, tá bom? Então, por exemplo, na vida real isso aí seria, por exemplo, configurações de cada uma das fábricas, né? Então a primeira linha de montagem, né? Você pode entender que ela foi montada de tal forma que não tem distinção de horas para o paraquedas e asa deltas. Os dois vão gastar 10 horas, tudo bem? E na fábrica 2 não, né? Na fábrica 2 o paraquedas. Então, na fábrica 2 você pode ver em questão de uso, né, de horas, ele é um pouco melhor, né? Porque para fazer o paraquedas ele só precisa de 3 horas e para fazer o asa delta ele precisa só de 7 horas, tá bom? Então você pode pensar que a segunda linha aqui, segunda linha de montagem, ela é um pouco mais eficiente, tá bom? Ela é um pouco mais eficiente, mas por outro lado, a segunda linha de montagem só tem 42 horas semanais, né? Enquanto a primeira linha de montagem não é tão eficiente assim, né? Gasta 10 horas para fazer tanto paraquedas quanto asa deltas, mas a disponibilidade de tempo é bem maior. Legal. Então, sabendo que o mercado está disposto a comprar toda a produção da empresa e que o lucro pela venda de cada paraquedas. Então, paraquedas, eu vou ter um lucro de 60. Então, cada paraquedas eu ganho 60. E cada asa delta eu ganho 40. Bem? E aí, qual que é a ideia? Então, eu tenho um problema, eu quero encontrar a programação de produção que maximize o lucro da Sports Radicais SA, tá bom? Então, primeiro, né, a gente tem que entender bem o problema, o que está sendo dito aqui no problema, entender bem o enunciado, né, o enunciado do exercício, para depois começar a pensar em modelar esse tipo de coisa, né? Então, vamos só resumindo assim, né? Você tem uma empresa, né, chamada Sports Radicais. Ela tem duas linhas de montagem, né? Uma linha de montagem você tem 100 horas semanais disponíveis e na outra linha você só tem 42 horas semanais. Legal. Só que assim, na primeira linha você produz tanto paraquedas e asa deltas e para cada um deles você vai gastar, tem um limite aqui de 10 horas, né? 10 horas, 10 horas, tá bom? Enquanto que para a linha de segunda linha, né? Segunda linha de montagem, né? Essa segunda linha de montagem é um pouco mais otimizado, né? Porque para fazer um paraquedas você só precisa de 3 horas e para fazer o asa delta você precisa de 7 horas, tá bom? Legal. O que mais a gente tem? A gente tem uma limitação, né? O recurso limitado aqui, na verdade, são as horas semanais disponíveis.
A fábrica 1, né, ou a primeira linha de montagem, só tem no máximo 100 horas semanais, enquanto que a segunda linha tem um limite de 42 horas semanais. Legal? E aí, com essas informações, né, aqui na pergunta aqui de baixo, ele quer que você encontre, né, a produção que maximize o lucro da Esportes Radicais SA. Tá? Então, você quer maximizar o lucro, aqui você tem quanto você ganha por unidade vendida de paraquedas, aqui é o de asa delta. Então, o que ele está perguntando? Quanto que você vai fazer? Qual vai ser quanto vai ser a sua produção de paraquedas e quanto vai ser a sua produção de asa delta, de forma a respeitar, né, essas horas semanais disponíveis e de tal forma que maximize o seu lucro. Tudo bem? Então, esse é o problema. Esse é o primeira nossa interpretação aqui do problema em si. Tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente tinha para fazer a parte de modelagem, como você entendeu o problema, era encontrar quem eram as variáveis de decisão, né? E aqui no final da pergunta, né, finalzinho aqui da pergunta, ele fala: encontre a programação de produção, né? Então, encontrar a programação de produção é simplesmente você determinar quanto que você vai fazer de paraquedas e quanto você vai fazer de asa delta, bem? Só daí, dessa última sentença, você já consegue definir quem são suas variáveis de decisão, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a fazer o processo de modelagem. Então primeiro a gente tem que fazer modelagem. Modelagem, tá? Primeira coisa, né, que a gente sempre define são as variáveis de decisão. Tá bem? E aí, como a gente tinha já comentado, o que você quer saber? Você quer saber quanto você vai fazer de paraquedas, né? Quantas quantidades você vai fazer de paraquedas e quanto você vai fazer de asa delta. Então, vou chamar de x aqui quantidade de paraquedas, né? Paraquedas. E y vai ser a quantidade de asa delta. Tudo bem? Então, primeiro a gente já define o que são as variáveis de decisão. X é a quantidade de paraquedas, y é a quantidade de asa delta. Tá bom? Bom, e só nesse ponto aqui a gente já consegue determinar que estamos trabalhando um problema de duas dimensões, né? Porque eu tenho que contar só o valor de duas variáveis. Tá? Então, essa parte são as variáveis de decisão. A outra parte, né, são as restrições. Tá? Por que restrições? Porque, né, você fala alguma coisa que vai maximizar meu lucro. Então, podia produzir, sei lá, 10 mil quantidade de paraquedas e 20 mil quantidade de asa delta, né? A gente sabe que na prática, na vida real, isso não pode acontecer porque você tem limitações, né? Limitações de recursos. Nesse nosso problema, o que está sendo exposto aqui, o recurso, né, que é escasso, que a gente tem que saber usar bem, é na verdade as horas semanais que tem em cada uma das linhas de produções. Tá bom? Tá bom, então só para pensar um pouco de forma tabelada, o que a gente pode fazer, né? A gente pode escrever assim, ó, então x vai ser a quantidade de, vamos escrever assim, vai. Vou fazer uma tabelinha só para ficar um pouco mais fácil. Então, paraquedas e asa delta. Então, na primeira linha e na segunda linha. Então, primeira linha de montagem, segunda linha de montagem. Vamos ver quanto cada um gasta para ser feito, tá? Na primeira linha de montagem, não, então já era tudo igual, né? Então, paraquedas é 10 e asa delta é 10.
A primeira linha de montagem, quanto que era gasto para fazer um paraquedas e um asa delta, o valor é o mesmo, e esse valor é 10, tá? Tá escrito aqui no enunciado, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, cada um dos produtos requer 10 horas de processamento na linha 1, tá bom? Então, tanto paraquedas quanto asa delta requer 10 horas. Na linha 2, paraquedas precisa de 3 e o asa delta 7. Então, vamos voltar lá. Então, na linha 2, paraquedas precisa só de 3 horas e o asa delta precisa de 10, tá bom? Para facilitar, né, a gente pode colocar já o custo aqui também, ó. É uma tabelinha mais completa. Custo não, né, o lucro. Vou colocar o lucro. O lucro que a gente tem em cada um. Lucro. Lucro aqui, então, quanto que era? Vamos checar aqui. Então, o lucro do paraquedas é 60 e da asa delta é 40. Então, 60, 40. Então, aqui para cada paraquedas é 60 e aqui é 40. Tudo bem? Só para colocar todas as informações possíveis, vamos colocar aqui o total de... Dá para colocar também o total de horas. Total de horas também dá para colocar aqui. Na primeira linha de montagem, eu tenho um total de 100 horas disponíveis. Já na segunda linha, eu tenho um total de 42 horas. Bem, de novo, são informações que estão aqui no nosso texto. Então, na primeira linha de montagem, eu tenho 100 horas. E na segunda linha de montagem, eu tenho 42 horas disponíveis. Legal. Bom, e com isso, a gente já consegue fazer as restrições, tá? Então, aqui é uma tabelinha informativa para a gente. Essa é uma tabelinha onde a gente resumiu, né, toda a informação que foi fornecida ali. Deixa eu ver assim. E aí vamos usar a nossa tabelinha aqui para construir as variáveis. Construir as inequações, tá? As inequações que vão formar o nosso conjuntinho aqui de restrições. Então, a gente está chamando aqui paraquedas de... quantidade de paraquedas de x, né? Quantidade de asa delta de y, tá bom? Então, para cada paraquedas eu gasto 10, na primeira linha de montagem, né? Para cada paraquedas eu gasto 10 horas e para cada asa delta eu gasto y, tudo bem? Então, na primeira linha de montagem, se eu for fazer x quantidade de paraquedas, eu vou gastar 10x. 10x horas para fazer x quantidade de paraquedas. Mas, para fazer asa delta, eu vou gastar também 10, né? Então, vai ficar... Se eu vou fazer y quantidade, vai ser 10y. Tá bom? Isso aqui não pode ultrapassar a quantidade de hora máxima que eu tenho na primeira linha de produção, linha de montagem. Isso aqui não pode ficar maior que 100. Tá bom? Primeira condição. Segunda condição, né? Segunda condição é referente à segunda linha de montagem. Tenho disponível só 42 horas. Só que na segunda linha de montagem, para cada paraquedas feito, eu gasto 3 horas. Se eu for fazer x quantidades, aqui eu vou gastar 3 vezes x, quantidade de horas. Para asa delta é a mesma coisa, né? Para cada asa delta eu gasto 7 horas. Se eu for fazer y quantidade, então vai dar mais 7y. Tudo bem? Então isso aqui vai ser o total gasto de horas na segunda linha de montagem. E isso não pode passar os 42. Tá bom? Tudo bem? Tá, e as restrições acabam por aqui, né? Só vou ter essas duas. O que mais eu tenho acaba sempre ficando padrão, né? Que o x tem que ser maior ou igual que zero, né? Por quê? Porque a quantidade de paraquedas que eu quero fabricar tem que ser maior ou igual que zero, tá? Então, a quantidade negativa aqui a gente não tem uma interpretação para isso. Então, a quantidade de paraquedas tem que ser maior ou igual a zero.
E a quantidade de asa delta, pelo mesmo motivo, tem que ser maior ou igual que zero. Tudo bem? Tá bom? Então, essas quatro inequações acaba todas as restrições impostas pelo nosso problema. Tá bom? Essas aqui são as nossas inequações. Legal. Por final, né, a função objetivo. Qual que é o nosso objetivo? O objetivo é maximizar os lucros, né? Vou chamar de L, né? L de lucro. Qual que é o nosso lucro aqui, né? Ó, o lucro para cada paraquedas vendido é 60 e o lucro para cada asa delta é 40. Né? Se eu fizer X quantidade de paraquedas, então eu vou ter o lucro de 60 vezes X. E se eu fizer Y quantidade de asa delta, meu lucro vai ser 40 vezes Y. Tá bom? Então, nosso lucro vai ser 60x mais 40y. Tudo bem? E o objetivo aqui, né, é lucro, né? Então a gente quer maximizar. O objetivo aqui é maximizar a nossa função lucro. Legal, tá bom? Então essa aqui é a nossa parte de modelagem, tá? O que a gente acabou de fazer aqui é a parte de modelagem. Decidimos, concluímos aqui, né, quais são as nossas variáveis de decisão, quais são as restrições, né? Restrições são essas quatro inequações. E por fim a gente escreveu qual que é a função objetivo e qual que é o objetivo, né? Então, você tem a função objetivo que é lucro e o objetivo dela é maximizar, tá bom? Então, dentro de todos os possíveis, né, combinações de produção, né, de quantidade de paraquedas e asa deltas, que satisfazem, né, respeita aquele critério de horas em cada uma das linhas de montagem, qual dessas combinações, né, qual desse par que maximiza o nosso lucro, tudo bem? Então, essa parte aqui de cima é a parte referente à modelagem. Legal. Feita a modelagem, o que a gente faz? Vamos resolver. Tá bom? Vamos resolver. Para isso, começamos desenhando, né, o conjunto das soluções viáveis. Tá bom? Conjunto das soluções viáveis. O que seria isso? Vamos, né, como são duas variáveis, vamos desenhar no plano cartesiano esse conjunto aqui, todos os pontos que satisfazem simultaneamente todas essas inequações, tá bom? Tá? Então essa parte a gente já trabalhou bastante, né? Vamos fazer. Então o que a gente tem que fazer? Pegar cada uma dessas inequações e desenhar o conjunto dos pontos x, y que satisfazem a inequação. Ou, falando de uma forma um pouco mais correta, vamos desenhar esses hiperplanos. Então, primeiro, né, vamos começar ali pela primeira inequação. Primeira inequação, 10x mais 10y menor ou igual a 100. Menor ou igual a 100. Tudo bem? Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro assim, né, para quem... Aqui eu não vou querer fazer isso para não confundir muito, mas assim, tem um 10 aqui, tem um 10 aqui, tem um 100 aqui desse lado, né? Essa inequação é a mesma coisa que eu escrever x mais y menor ou igual que 10. Tudo bem? Mesma coisa, tá? Então deixa eu só vou escrever aqui, também não vou usar só para não atrapalhar muita compreensão, mas aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Tá? Exatamente a mesma coisa. Todo ponto x, y que satisfaz essa equação aqui é a mesma coisa, são os mesmos pontos x, y que satisfazem essa equação x mais y menor que 10. E aqui é até mais fácil de trabalhar, né? A mesma coisa. Você só dividiu uma... Você só dividiu a equação aqui, todo mundo, os dois lados por 10, tá bom? Então é a mesma coisa. Se você quiser trabalhar com essa aqui, fica até mais fácil. Mas só para não confundir, tá? Pra não confundir muito as ideias, vou deixar assim, tá? Vou deixar dessa forma aqui mais
como a gente obteve, né? Exatamente a equação como a gente obteve. Tá bom, então vamos lá. Eu tenho que representar esses pontos. O que que eu faço? Primeiro eu vou considerar a reta. A reta 10x mais 10y igual a 100. Tudo bem? Legal. O que que eu faço para desenhar essa reta? De novo, é uma reta, tem que pegar dois pontos. Então, se eu fizer x igual a zero, né? Se x for igual a zero, então vai dar 10 vezes zero, aqui vai dar zero, né? Então 10 vezes alguma coisa tem que dar 100, então y tem que ser igual a 10. Por outro lado, né, deixa eu colocar x igual a 5. Então aqui vai dar 10 vezes 5, dá 50, né? Aí, mais 10 vezes y tem que ser igual a 100, então y tem que ser igual a 5 também. Então aqui eu vou ter o ponto 0,10 e o ponto 5,5. Tá bom? Legal. Vamos então começar aqui a desenhar o nosso conjunto de soluções. Vamos começar com a nossa reta. Então, é assim. Depois, sim. Então, xy, tá? Xy. Legal. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Vamos chamar essa reta aqui, né? Depois vamos ter que usar. Vou chamar essa aqui de reta A. Vamos chamar de reta A. Escrever até de azul. Primeiro ponto dessa reta é o ponto 0,10. 0,10 e 5,5. Então, 0,10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 0,10 é aqui. Depois é o ponto 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto aqui. Eu desenhei o ponto 0,10 e 5,5, tá bom? Já sei que o nosso desenho que a gente quer fazer aqui é uma reta, né? Então, basta ligar esses dois pontos aí. Deu isso, tá? Excelente. Essa aqui é a nossa reta. Legal. Então, dada a nossa reta, eu vou ter dois lados. Tem esse lado de cá. Tem esse lado de cá, né? E tem esse lado de cá. Tudo bem? Eu tenho que definir qual é o lado que representa os pontos do hiperplano que são maiores ou iguais que zero e que são menores ou iguais que zero, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar. Vamos olhar aqui nossa equação de novo, né? Então 10x mais 10y igual a zero é a mesma coisa que se fizer o 10x mais 10y menos 100 igual a zero. Tá bom? Então vamos determinar aqui o hiperplano. O hiperplano, a gente escolhe um ponto que não está na reta, tá bom? Pode ser esse ponto aqui? Pode. Pode ser esse ponto aqui? Pode. Pode ser qualquer esse ponto aqui? Pode ser, tá? Não tem importância. Só não pode estar em cima da reta azul, tá? Só não pode pertencer à reta. Então, só para facilitar, né? Como eu posso pegar o ponto 0,0, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, ponto 0,0. Você pega o ponto 0,0. Vamos ver de que lado ele está. Se ele está do lado maior ou igual que zero ou menor ou igual que zero. Para isso, o que você faz? Vamos aqui na equação da reta, ou pode ser até do hiperplano. E a gente faz, então, 10x mais 10y menos 100. Isso aqui é igual a, bom, vai ficar 10 vezes 0, mais 10 vezes 0, menos 100. Menos 100 vai dar menos 100. Né? Menos 100 é menor ou igual que zero, tá bom? Então, ó, peguei um ponto 0,0, coloquei aqui na expressão da nossa reta, né, ou do hiperplano, se você preferir, e o resultado deu menos 100, que é menor ou igual que zero. Quer dizer o quê, então? Quer dizer que esse lado aqui são os pontos menores ou iguais que zero, e o ponto
os pontos que estão desse lado aqui são os pontos que são maiores ou iguais que zero, tá bom? É assim que a gente consegue definir qual é o sinal de cada um dos lados. Feito isso, a gente volta lá, a gente observa o que a gente quer. A gente quer os pontos que são... Isso aqui é a mesma coisa, né? Que 10x mais 10y menos 100 menor ou igual que zero. Tá? A gente quer os pontos que são menores ou iguais que zero. A gente quer os pontos menores ou iguais que zero, então a gente vai acabar pegando esse lado que está aqui. Tá bom? Então, só para não ter que ficar pintando, né, o hiperplano, é esse lado que a gente quer. Legal. Então, esse lado que a gente quer, tá bom? Todo esse lado que eu estou passando aqui o cursor. Legal. Reta 1 feita. Vamos agora para a segunda reta. Então, a gente fez a primeira reta, vamos fazer a segunda reta agora. Então, agora, a gente quer desenhar o 3x mais 7y menor ou igual a 42. Então, 3x mais 7y menor ou igual a 42. Bom, isso aqui é a mesma coisa que você escrever 3x mais 7y menos 42 menor ou igual que zero. Então, de novo, né, vou fazer a minha reta, que eu vou chamar agora de reta B. Reta B. Vou lá, olha a expressão da reta, 3x mais 7y menos 42 tem que ser igual a zero. Tá? Então, vou lá, coloco x igual a zero. De novo, aqui, essa escolha desse x aqui pode ser qualquer, tá? X igual a zero, então se eu vou jogar aqui na expressão, vai dar 3 vezes 0 mais 7y menos 42 igual a zero. Então, no final das contas, 3 vezes 0 vai dar 0, né? Então, 7y menos 42 tem que ser igual a zero, né? Tá bom? Então, ó, 7 vezes y menos 42 tem que ser igual a zero. Então, o y tem que ser igual a 6. Tá bom? Então, x igual a zero, y tem que ser igual a 6. Tá. Agora, vou fazer x igual a... Tá? De novo, que pode ser qualquer outro ponto que não seja... Como eu já usei o zero, né? O zero não é interessante. Eu vou usar x igual a 14. X igual a 14, né? Então, eu vou ter 3 vezes 14 mais 7y menos 42 sendo igual a zero. Aqui vai dar 42, né? 42 mais 7y menos 42 tem que ser igual a zero. Tá, então 42 vai sumir com esse 42, então 7y tem que ser igual a zero, então y vai ser, nesse caso, igual a zero, tá bom? De novo, então eu vou ter esses dois pontos, né? Então vai ter o ponto 0, 6 e o ponto 14 e 0. Tá bom? Então 0, 6 e 14, 0. Vou lá no meu desenho. Então é 0, 6, né? Estou fazendo com verde, né? 0, 6. Então x igual a 0, aqui vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pegar aqui no 6, 0, 6. Depois vai ser o 14, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 0. Bom, então agora eu vou traçar minha reta. Então, a reta que eu quero desenhar é essa daqui.
Tá bom? Legal. Reta desenhada. Essa é a reta B. Opa. Essa aqui é a nossa reta A. Tudo bem? De novo, agora vamos definir o hiperplano. Hiperplano. Né? Que lado que a gente vai pegar ali daquela reta verde? De novo, né? Que não tem muita preferência. Posso de novo escolher qualquer um ponto do lado dessa, qualquer um ponto que esteja em algum dos lados da reta B. Pode estar um ponto que está aqui, ou pode ser um ponto aqui, só para questão de simplicidade. Vou pegar de novo 0, 0, tá? De novo, não importa, a escolha do ponto 0, 0 aqui não é uma escolha, não é uma escolha particular, tá? Pode ser qualquer ponto que está desse lado de cá. Bom, então eu vou pegar o ponto de novo, só para não confundir, vou pegar o ponto 1, tá? Pega o ponto 1, 1. Ponto 1, então está aqui, ó. Esse é o ponto 1, tá? Tá desse lado aqui da reta verde. Vamos ver se esse lado aí é o maior ou igual que 0 ou menor ou igual que 0. O que eu faço? Vou lá, pego a minha equação da reta, né? Então, vou colocar 3x mais 7y menos 42. Agora eu substituo. Então, vou colocar 3 vezes 1 mais 7 vezes 1 menos 42. Que vai dar 10, né? 3 mais 7 vai dar 10, menos 42 vai dar menos 32, tá? Menos 32 é menor ou igual que 0. Tá bom? Deu menor ou igual que 0? Então quer dizer o seguinte: todo mundo que está desse lado aqui é menor ou igual que 0, e o que está lá do outro lado da reta verde vai ser o maior ou igual que 0. Tudo bem? Legal. Aí eu vejo o que eu quero, né? Na verdade, o que eu quero é os caras que são menores ou iguais que 0. Menores ou iguais que 0, então eu vou querer esse lado aqui da minha reta. Vou querer esse lado aqui de cá. Pô. Tá bom? Legal. Sobrou mais duas, né, equações, que é o x maior ou igual que 0 e y maior ou igual que 0. Então a gente já viu que para isso, né, dizer que x é maior ou igual que 0 e y maior que 0, quer dizer que a gente está considerando só esse primeiro quadrante que está aqui, tá bom? Então agora a gente junta as coisas, né? Tem que estar no primeiro quadrante, tem que estar abaixo da reta verde e ao mesmo tempo tem que estar abaixo da reta azul, tá bom? Então aqui não vai ter jeito, né? Então o que eu vou querer vai ser essa área que eu estou desenhando aqui. Tudo bem? Então essa área aqui é. Essa área tanto satisfaz x maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0, está abaixo aqui da minha reta verde e também está abaixo da reta azul. Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, se eu quiser, né, deixar o desenho um pouquinho mais limpo, posso fazer isso, né? Então, esse aqui é como a gente chegou, mas no final das contas, nossa figura é só essa daqui. Tá? Se eu quiser deixar o desenho um pouco mais limpo, né? Esse aqui é o nosso desenho final. Pode pegar tudo isso aqui, tá? Então, no final de contas, só essa região que ficou aqui, tá bom? Se eu quiser deixar ele um pouco mais limpo, o desenho um pouco mais limpo. Legal. Feito o conjunto das soluções viáveis. Pronto. Mais uma etapa concluída. Bom, então é isso aí.
que a gente faz agora? A gente estuda, né? Estudar crescimento da função objetivo. Tá? Vamos lá olhar a função objetivo. A função objetivo é 60x mais 40y. 60x mais 40y. Então, nossa função objetivo é 60x mais 40y. Nossa função objetivo é 60x mais 40y. Como a gente estuda, né? Coloca um valor para L, tá? Que valor tem que ser? Tem que ser um valor especial, alguma coisa que eu tenho que deduzir, alguma coisa. Não, pode ser. O primeiro valor aqui você pode colocar qualquer valor, tá bom? Qualquer valor mesmo, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 20, sei lá. Vou colocar 20, tá? Tá bom? Aí o que você vai fazer? Né? Você vai fazer em duas etapas. Então, primeiro você vai assumir um valor de L. L igual a 20, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai encontrar todos os pontos x, y, tal que quando você calcula essa função nesses pontos x, y, o valor tem que dar 20. Tá bom? Então você define L igual a 20, né? Você vai encontrar todos os pontos que o lucro está dando 20. Legal. O que é isso? De novo, é uma equação da reta. Vou desenhar essa reta, né? Pegar o valor de x quaisquer. Então, x igual a 0 vai implicar que o y tem que ser igual a meio, né? X igual a 1 vai implicar que o y tem que ser... Vou fazer melhor aqui. Não tem jeito. Vai implicar que o y tem que ser 60, né? Vai ficar menos... Isso, vai ficar menos 1, né? Isso. Tá? X igual a 1, né? Então vai ficar 60. Aqui vai ficar 20. Esse lado cai 20. Então 40 menos 1 vai dar menos 40. 60 menos 40 dá o 20. Tá? Então, de novo, eu tenho o ponto 0 e meio. E o ponto 1 e menos 1. Tá? Vou lá, vou desenhar essa função, né? Função L. Função L, que é a função de lucro, vou desenhar de amarelo. Então, ó, 0,5 e 1 menos 1. 0,5 e 1 menos 1. 0... Opa. Então... Bem ruim para ver aqui. Então, 0,5 vai ser alguma coisa aqui. E 1 e menos 1. 1 é 1 e menos 1. Tá. Vou dar aqui. Então, se eu fazer o desenho, vai ficar alguma coisa assim. Tá, então, esses são os pontos que dão o lucro, dão exatamente igual o lucro sendo igual a 20, tá bom? Esse aqui são os pontos onde que o lucro é igual a 20. L igual a 20, tá bom? Exatamente onde os pontos onde que o lucro dá exatamente 20, tá bom? Tudo bem, desenha aqui a nossa primeira reta, tá bom? Do lucro. O que eu vou fazer agora? Eu quero saber aonde que essa reta vai se mover, se eu quero saber, né, que direção que aquela reta amarela vai se mover de forma paralela, em que direção ela move para que os valores do lucro cresçam, né? Para isso eu vou fazer o seguinte, né? Então eu coloquei L igual a 20, eu vou colocar aqui um valor maior, tá bom? E aí a direção que aquela reta se mover é a direção então onde o lucro está crescendo, está aumentando, tudo bem? Então eu vou colocar L igual a 40. Aí eu vou lá de novo, vou olhar todos os pontos onde o meu lucro dá exatamente esse 40, tá bom?
olhar de novo. De novo eu tenho uma reta, vou desenhar ali de novo. X igual a 0, y vai ser igual a 1. X igual a x igual a 2. X igual a 2. Então y vai ter que ser igual a menos 2, né? 120, 40, 80, menos 2. Bom, então eu vou ter o ponto 0, 1 e 2 e menos 2. Então eu vou lá, 0, 1 e 2 e menos 2. 0 e 1. 0 e 1, então vai ser aqui, né? E 2 e menos 2. Quase não vai dar pra... vai ficar bem pertinho. Então vai ser 0 e 1 e 1 menos 2. Mais fácil fazer isso. Tá bom? Então deixa eu só dar um pouco de zoom aqui, só para ficar um pouco mais claro. Então assim, ó, a gente começou com essa reta aqui, tá bom? Deixa eu colocar só de outra cor, então, para ficar um pouco mais claro de ver. Vou colocar de vermelho, vai. Então a gente começou com a amarela, que era o lucro igual a 20, e depois a gente colocou 40, aí ela se tornou essa reta vermelha, tá bom? Tudo bem? Então o amarelinho era quando o lucro era 20, o vermelho é quando o lucro é 40. Então a gente já observa o seguinte, né? Aonde que cresce a função, ela cresce quando você vai andar para esse lado de cá, tudo bem? Então à medida que você vai andando para cá, a gente começou com 20, que era o amarelo, andou um pouquinho, né, de paralelo, já foi para 40. Então à medida que ele vai andando para cá, para essa direção aqui, o seu lucro vai aumentando, tá bom? Se eu quero uma região que está nessa região rachurada que maximiza meu lucro, o que eu vou fazer? A ideia é que você vai ficar movendo isso aqui de forma paralela, tá vendo? Exatamente como a gente está fazendo aqui, ó. Vai se movendo de forma paralela e ver onde vai pegar, né? Tem esse vértice aqui, né? Poderia pensar que o lucro máximo seria aí, mas não, você continua. Na verdade, você vai ver que o seu lucro máximo vai bater exatamente nesse ponto, tá bom? Então, o que acontece? O seu lucro máximo vai ser exatamente nesse ponto aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Não, vermelho já tem, né? Vou colocar verde. Vai ser exatamente nesse ponto aqui, ó. Tudo bem? Tá? Eu acho que visualmente fica bem claro de ver. Tudo bem? Tá, então agora a gente, né, encontrou visualmente aonde que ocorre a nossa solução ótima, tá bom? Então aqui é a nossa solução ótima, tá vendo? Deixa eu só apontar aqui. Quem é esse ponto? Não sei. Vou chamar de x0, y0, tá bom? Encontramos, né? Nossa solução ótima visualmente. Né? Chamei ali, né? A gente botou lá no gráfico, chamamos de x0, y0. Tá bom, então a parte de resolução gráfica acabamos, achamos, né, esse pontinho verde que está aqui, essa é a nossa solução ótima. Legal.
Tá? Então eu posso até voltar aqui em minha retinha, né? Um pouco mais para trás. Porque a gente já sabe que é naquele pontinho verde. Legal. E aí, quem é esse ponto verde, né? Eu quero determinar exatamente a coordenada desse ponto verde. Como é que eu faço? Lembra? Como é que era formada a nossa região aqui, né? Tinha um pedacinho que é a reta verde, tinha um pedacinho que é a reta azul. Esse pedacinho que está aqui embaixo, a gente nem chegou a escrever, mas essa reta aqui, né? Essa reta que está aqui, né? Eu acabei de passar, é a reta x igual a zero. E essa reta aqui de cima é a reta y igual a zero. Tá bom? Então, esse ponto aqui é, na verdade, a intersecção da reta azul com a reta que está aqui embaixo, que é a reta x igual a zero. Tá bom? Então, ó, né? x0, y0 está na reta A, que é aquela reta azul, e x0, y0 está na reta y igual a zero, né? Tá bom? Em outras palavras, né? A gente sabe que a segunda coordenada aqui é zero, tá bom? Essa é, na verdade, a conclusão aqui, né? Como ele está aqui, ó, justamente nessa reta horizontal, se ele está na reta horizontal, em particular, o y é igual a zero, tá bom? Só vou escrever ali como sistema, né? Só para a gente, os casos gerais, ficar mais fácil. Ó, por causa de 1, como ele está na reta A, vamos lá, quem é reta A? Vamos voltar aqui. Reta A é isso, ó, 10x mais 10y tem que ser igual a 100. Então, 10x0 mais 10y0 tem que ser igual a 100. Então, ó, 10x0 mais 10y0 tem que ser igual a 100. A segunda equação é o seguinte, né? Ele está na reta y igual a zero. Né? Está na reta y igual a zero, quer dizer que o y0 y0 tem que ser igual a zero. Tá? Então aqui a gente tem o nosso sisteminha, tá bom? Que é fácil, né? E ficou fácil porque, ó, y0 tem que ser igual a zero. Pronto, y0 já sei. Agora você vem aqui na primeira equação, então 10x0 mais 10 vezes zero tem que ser igual a 100. Tudo bem? Você vem para cá. Ó. Então, sabendo que y0 tem que ser igual a zero e também tem a primeira equação, eu vou ter que 10x0 mais 10 vezes zero, né? Que y0 é zero, tem que ser igual a 100. Então, x0 tem que ser igual a 10. Tá bom? Então, nosso ponto, x0, y0, tem que ser o ponto 10, 0. Tá bom? Tá bom? Então, qual que é a conclusão? Qual que é a produção aqui? Então, produção 10 paraquedas, porque x é paraquedas, né? E 0 asas deltas. Então, qual que é a conclusão que a gente obteve nesse problema de programação linear? Que para esse problema de programação linear, é melhor você só fazer paraquedas. Qual quantidade? Você fazer 10 paraquedas. Tudo bem? Faz 10 paraquedas que seu lucro vai ser máximo. Tudo bem? Daí aqui a gente conclui o nosso problema de programação linear, tá bom? Então esse aqui a gente fez, né, esse exemplo completinho, tá? Vai ficar gravado para vocês, eu vou salvar aqui também o slides. Então, dê uma olhadinha, né? Aqui acabou saindo mais fácil, né? Porque o seu sistema linear aqui era bem simples, tá bom? Mas aqui está um exemplo bem completinho, né? Que a gente chegou até o final. Inclusive, respondendo por inteiro qual que tem que ser a produção, tá bom? Então revisem, né? Vai ficar gravado. Dá uma revisada, vê se todos os pontos ficou bem claro. Vão olhando o vídeo, pausando o vídeo, né? Para vocês, em cada parte, para você ver se ficou bem, se vocês entenderam bem. Mas é isso. Então até a próxima.